Olá, aqui é Dom Jair Rodrigues, um narrador de histórias. E este aqui é o nosso canal de histórias orais. E hoje quero inaugurar mais um quadro no nosso projeto de 100 histórias de tradição. Hoje quero compartilhar a história de vida de Luiz Gama, um grande abolicionista brasileiro, um advogado. Bom, muito bem. Vamos iniciar essa história lembrando que a biografia de Luiz Gama é extensa, mas eu vou trazer aqui ela na forma de uma narração de histórias. Luiz Gama nasceu em Salvador no ano de 1830 e morreu em São Paulo em 1882. Luiz Gama, filho de Luísa Maim, uma negra livre, sendo assim também nasceu livre, filho de um homem português de uma certa família de notoriedade na cidade lá de Salvador. Porém, Luiz Gama, quando contava com 10 para 11 anos, foi vendido por seu pai para que este pudesse pagar suas dívidas de jogo. Assim, vendido como escravo, Luiz Gama foi para a cidade de São Paulo e permaneceu até aos 17 anos de idade na condição de escravo e analfabeto. Porém, como tinha grande espírito de aprendizado, ele de forma autodidata foi se alfabetizando com a ajuda de algumas pessoas da Faculdade de Direito de São Paulo. Então, aos 17 anos, daí em diante, ele judicialmente conquistou a sua liberdade, provando que era um negro livre, porque assim tinha nascido livre. Bom, desde então começou a trajetória heróica de Luiz Gama, pois como advogado, assim se apresentando, passou a advogar na causa dos mais pobres e dos escravos, libertando muitas pessoas e sempre encabeçando os movimentos pela abolição da escravatura no Brasil e pelo fim da monarquia brasileira. Assim, atuando com destaque na sociedade paulista e brasileira, Luiz Gama ganhava notoriedade. Aos 29 anos, Luiz Gama era um autor conhecido e de destaque, sendo também conhecido como um dos precursores do do romantismo no Brasil. Porém, ignorado muitas vezes pelos críticos literários. O fato é que o Luiz Gama era um farol, uma luz para o seu povo, pois atuava ajudando diversas pessoas. Muitas vezes ele dividia o que tinha entre os pobres. Sua casa era um verdadeiro escritório, pois lá estavam todas as pessoas, mesmo as mais pobres e esfarrapadas, os negros que não tinham condição, bem também como pessoas de destaque que se juntavam a Luiz Gama. O fato é que Luiz Gama viveu até o ano de 1882, quando faleceu de causas naturais. Nessa ocasião, a cidade de São Paulo parou para chorar a morte do conhecido como o amigo de todos. O esquife de Luiz Gama foi literalmente carregado nos braços por todo o povo, até a chegada ao cemitério. Foi um grandioso acontecimento dos maiores que já se viu na cidade de São Paulo. De fato, Luiz Gama foi homenageado e o seu esquife foi carregado, prestando a última homenagem, tanto pelos flagelados, pelos pobres, quanto por pessoas de destaque da sociedade paulista e brasileira. O legado de Luiz Gama segue ainda hoje e no ano de 2015, mas provavelmente no novembro desse ano, Luiz Gama foi reconhecido como um advogado brasileiro pela Ordem dos Advogados do Brasil, uma justa homenagem para quem tanto fez pelo povo negro e pela advocacia brasileira. Muito bem, meus amigos, esta foi de forma abreviada, é claro, a biografia de Luiz Gama. Busque aí nas suas pesquisas por Luiz Gama. Não permita que a história de Luiz Gama passe desapercebida e seja esquecida. Venha comigo, junte-se a mim. Vamos fortalecer o mundo através de histórias e exemplos que nos movem e que nos dignificam o coração.
Venha comigo. Se você não é inscrito, se inscreva. Venha comigo. Vamos juntos rumo ao mundo onde as histórias e as pessoas estão sempre na horizontal, porque todos têm o mesmo peso e o mesmo valor. Eu te vejo então no próximo vídeo.